Salve pessoal, beleza? Esse vídeo é uma análise sobre as últimas medidas anunciadas pelo governo para uma tentativa de redução da inflação e do preço dos alimentos, da redução do preço dos alimentos, e de uma maneira casada aí também com o anúncio dessa medida do novo crédito consignado para trabalhadores CLT, né? Trabalhadores do setor privado. Então vou fazer um bem bolado aí, fica aí, vamos trocar essa ideia. Então pessoal, esse aqui é o Pra Onde Vamos, o canal para quem se preocupa com os números do Brasil, e que a gente faz as análises aí sobre economia política, contemporânea, enfim, diversos outros assuntos que a gente acha relevante, interessante. E te convido aí para participar conosco sempre, se inscrevendo no canal, deixando seu like, contribuindo da maneira que você achar adequada, principalmente se você gostar das análises. Eu sou o Wesley Cantelmo, sou economista e de vez em quando falo umas bobagens por aqui. Olha só. É o seguinte, o governo lançou, tem 15 dias mais ou menos que esse assunto tá sendo abordado aí na mídia, né? E sobre o programa de tentativa de redução dos preços dos alimentos. Então, na verdade, o governo fez o seguinte, eles lançaram uma série de medidas de redução, na verdade, zerando alíquotas de importação de alguns alimentos dessa cesta de consumo aí mais comum dos brasileiros, né? Então tem aí carne, café, o açúcar, milho, óleo de girassol, azeite, sardinha, biscoitos e massas alimentícias, principalmente. Bom, qual que é a pegada aqui, né? Qual que é a intenção? A intenção é o seguinte, é reduzir as alíquotas de importação para estimular a entrada desses produtos oriundos do cenário externo. Agora é interessante a gente pensar o seguinte, olha só, vários desses produtos nós somos grandes exportadores também, nós somos grandes produtores. Aí eu tô falando principalmente do café, da carne, café e a carne, vamos resumir isso aqui, o milho também, tá? A gente exporta muito, né, esses produtos. A gente teve no ano passado uma série de problemas de safra, estamos enfrentando ainda no café, então o pessoal que acompanha isso sabe que em função, primeiro de um longo período de seca, depois das chuvas muito concentradas, então o efeito climático total, né, as safras de café ficaram bastante prejudicadas. E acontece o seguinte, é uma tentativa do governo de rearranjar esse mercado, trazendo produtos de fora. Bom, qual que é a minha expectativa com relação a isso? Não é muito grande não, para ser muito sincero. Óbvio que vocês vão ver aí na maior parte das análises dos economistas aí mais liberais, né, que estão aí nas mídias dos grandes veículos, etc. A grande preocupação dessa turma, na verdade, é do ponto de vista fiscal, e, enfim, vai gerar um prejuízo de arrecadação, e isso aperta ainda mais as contas públicas, e apesar desse pessoal sempre estar também muito criticando, né, os impostos, mas enfim. Eu acho que do ponto de vista da arrecadação não vai fazer muita diferença não. Óbvio que vai ter uma perda, até porque essas medidas, elas, né, como o governo anunciou, são medidas temporárias, então não tem-se a perspectiva de que elas permaneçam durante muito tempo. É óbvio que isso é bom porque o governo mostra, sob o ponto de vista discursivo, que está se movimentando, está tentando resolver a situação e reconhece um problema que eu acho que está no centro de fato, né, dessa queda de popularidade que o governo tem sofrido nos últimos meses. E de fato você vai no supermercado, os preços estão elevados e não tem como contestar. Isso impacta de uma maneira muito intensa o bem-estar das pessoas no dia a dia, né? Capacidade de consumo, e aperta mesmo, o orçamento de todo mundo está apertado, né? Da classe média, do pessoal mais empobrecido, enfim, não está fácil. E aí, por um lado, é interessante que o governo anuncia, né, uma medida que vai nessa direção. Agora, a minha preocupação é com relação à eficácia, assim, propriamente dita, né? Porque, de fato, para alguns itens, por exemplo, o azeite, né, que está muito caro já faz bastante tempo, se você zera a alíquota de importação, é óbvio que isso tem um potencial, sim, de gerar uma redução aí dos preços, né, diretos ao consumidor, mas sempre com algumas limitações, né? Você tem não está muito bem estabelecido contrapartidas junto aos importadores, então você pode ter um aproveitamento aí
de aumento de margem, e isso não refletir, de margem de lucro, né, das pessoas que comercializam esses produtos, principalmente os importadores, e isso não necessariamente chegar lá na ponta, né? Então tem sempre essa preocupação, mas pode sim, né? Até porque está bastante tensionado, pode ter alguma dificuldade também de saída desses produtos, não sei. Agora, com relação aos produtos que têm pesado bastante, que são mais presentes aí no consumo do brasileiro, né? Carne, o café, né? O café que é um hábito enorme e realmente assim, tá muito caro. Primeiro que há dúvidas sobre a capacidade de abastecimento desses outros países, né? Esses outros países também produtores de café e de carne, de abastecerem o mercado brasileiro. Então tem isso. E por outro lado, é aquela história, esse é um problema que ele tem tudo para ser sazonal, né? Ou seja, uma coisa muito da conjuntura, uma coisa muito do agora, né? Essa tensão sobre os preços, principalmente por conta desses impactos climáticos. Mas eu queria trazer duas reflexões. Primeiro, mudança climática, né? Há uma perspectiva de que esse tipo de situação ela se torne mais frequente ano após ano. Então, é preciso que haja um planejamento para o enfrentamento, para que a gente não passe por momentos de tensão como que a gente está passando agora, em termos de preços, em função de perdas de produção relacionadas à questão climática. O governo está anunciando um reforço, por conta disso, né, do orçamento da Conab, para voltar, ainda não sei em que monta, né? Em que tamanho isso, mas para voltar a trabalhar de uma maneira mais intensa com os estoques reguladores. Eu considero fundamental. Aliás, para mim é até surpreendente de que isso não esteja sendo feito de uma maneira mais agressiva desde 2023. Né? Porque a gente sabe que os estoques reguladores, inclusive os armazéns da Conab, foram bastante sucateados ao longo do governo Bolsonaro, já a partir do governo Temer, mas principalmente ao longo do governo Bolsonaro, e se abandonou essa perspectiva da política de estoques reguladores. Então me surpreende, de fato, isso está sendo aventado de uma maneira mais agressiva somente agora, diante da crise, né? Mas, enfim, deixa claro que precisa ser feito, né? E, portanto, o governo está se movimentando nesse sentido. Tem outras medidas também administrativas que o governo anunciou junto com esse pacote, que eu achei mais interessantes até do que a redução, né, das alíquotas de importação. Por exemplo, um reforço ao Plano Safra voltado à agricultura familiar, que é quem produz alimentos de fato, né? Vamos ver isso na prática, né? A gente vai precisar analisar. Então, são dois pilares ali que eu acho que vão ter efeitos muito mais concretos. Óbvio que não no curto prazo, porque não tem jeito, né? É o tempo de safra, que é o reforço do financiamento da agricultura familiar, via Plano Safra, e o retorno mais agressivo das políticas de estoques reguladores. Agora, no curto prazo, o que vai fazer? A alíquota de importação zerada pode ajudar? Em alguns produtos, aqueles que a gente importa um pouco mais, sim. Mas no caso do café, da carne, eu acho que o efeito vai ser muito pequeno, muito marginal, tá? Vamos analisar isso direitinho, vou tentar trazer isso aqui acompanhando esses movimentos de uma maneira um pouco mais intensa, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas por outro lado, eu vejo como positivo o anúncio do governo, né? O governo tentando se movimentar para lidar com esse tipo de problema. Aí eu entro um outro assunto que eu queria fazer um bem bolado aqui, que foi anunciado aí também nos últimos dias, que é o lançamento desse programa de crédito consignado para trabalhadores privados, né? CLT. O que acontece? Olha só, a gente precisa pensar algumas coisas aí. Eu tenho um olhar crítico a respeito do lançamento desse programa, mas eu acho que ele está casado com esse problema também do preço dos alimentos, né? E principalmente da pressão que o preço dos alimentos faz sobre o orçamento familiar, né? Brasil afora. Olha só, a gente tem uma realidade. Primeiro, de um juro praticado no sistema financeiro brasileiro, que é juro de agiotagem. Não tem outra palavra para ser utilizada. Assim. O que acontece com as pessoas no dia a dia, as pessoas que têm seu orçamento apertado e que, portanto, e em função disso que as pessoas vão atrás do crédito, né? As pessoas estão sendo roubadas, assim, à luz do dia, de maneira formal, pelo sistema financeiro brasileiro. O cara que cai aí no cheque especial, né? Enfim, ele tá
incorrendo em juros de 200 a 400% ao ano, que assim, é roubo, agiotagem mesmo, assim. O cara não consegue sair daquela dívida de jeito nenhum. Mesmo o crédito fornecido de maneira direta pelos bancos, você tem uma taxa aí que circula em média acima de 100% ao ano, tá? 100%. Há uma justificativa do sistema financeiro de que você tem um índice de inadimplência elevado, o índice de endividamento das famílias também é bastante elevado, mas obviamente porque é uma bola de neve, né? Você tem juros praticados de maneira exorbitante, né? E obviamente a renda das pessoas não é suficiente para cobrir com essas obrigações, né? Na medida que, por outro lado, o orçamento também está apertado, né? Por uma necessidade de consumo, por uma aspiração de uma qualidade de vida que não é só consumo conspícuo, né? Consumo excessivo, não é nada disso. É coisas básicas da vida mesmo. E principalmente uma classe média que muitas vezes não encontra, diante de um Estado neoliberal que vem sucateando uma série de políticas públicas, respaldo nos serviços públicos que são essenciais. Então o cara vai atrás, né? As pessoas vão atrás, né? De plano de saúde, vão atrás de escola particular, vão atrás de uma série de coisas. É quem dá conta de fazer isso, né? E fica um orçamento sempre muito apertado e isso acaba se refletindo em endividamento. Os dados sobre o endividamento no Brasil, eles são assustadores, né? E aí o cara cai nessa armadilha do juro alto e é difícil de sair. Bom, aí vem esse programa do crédito consignado. É óbvio que para os bancos é interessante, porque como que é possível ofertar esse programa, né? Uma série de garantias, com participação do FGTS e outros fundos, e que minimizam o risco para o banco aí, e ele permite que eles abaixem a taxa de juros praticada. Então, uma vez que o pagamento também está vinculado à folha salarial, então não vai ser uma escolha do trabalhador no seu análise do orçamento mensal ali, se eu pago ou se eu não pago, né? Na verdade, vai lá todo mês, já desconta direto na folha dele. Isso já existia, já funciona muito bem para os servidores públicos. Isso já existia também para a atividade privada. No entanto, ela é pouco praticável porque ela dependia bastante de convênios entre empresas ou sindicatos diretamente com as instituições financeiras. E isso agora vai ser feito diretamente na plataforma do governo, né? Ligado à carteira de trabalho digital, etc. Então, o cadastro já foi feito por ali, então vai facilitar. Agora, olha só, a perspectiva é que esses juros de empréstimos correntes que você pode pegar no banco hoje, que está acima de 100% ao ano, em média, eles venham a cerca de 40%, 50% ao ano, o que é um juro elevadíssimo ainda também, é gigantesco, assim, aperta pra caramba a vida do trabalhador, mas é um juro bem menor, né? Então vai apertar menos. O que vai acabar acontecendo, né? As pessoas elas vão substituir esse crédito caro, né, que ela já está contratada, então ela vai pegar um outro crédito mais barato, consignado, vai quitar esse crédito que ela já pegou anteriormente, né, quitar essa dívida, muitas vezes que ela já está pendurada, já não está conseguindo pagar, etc. E a partir disso vai ter uma perspectiva de redução dos pagamentos mensais ali, né, do pagamento do empréstimo e dos juros, o que pode aliviar o seu orçamento familiar. Então tem tudo a ver com essa perspectiva também dessa pressão, né, sobre o orçamento das famílias que a gente observa. Aí vai vir um economista liberal e vai dizer assim para você: olha, mas isso também é um contrassenso, porque o Banco Central, nos últimos meses, está lutando contra uma pressão inflacionária, aumentando a taxa básica de juros, na perspectiva de uma diminuição, né, de um desaquecimento do mercado de crédito, de um desaquecimento do consumo para conter a inflação. Mas aí é que está a balela. Aí ele vai dizer o seguinte: então, esse movimento do governo vai reforçar o consumo das famílias e vai ter pressão inflacionária. Aí é que está a balela pura. Inclusive é uma grande crítica que vários de nós, economistas mais estruturalistas, desenvolvimentistas, fazem à atuação do Banco Central, pelo seguinte: a pressão inflacionária que existe hoje no Brasil, ela não é oriunda, principalmente sobre o preço de alimentos, né? Ela não é oriunda de um excesso de consumo por parte da população. Hoje a gente vai falar agora que a população está comendo demais, né? Não é isso, né? Pelo contrário, os problemas de preço, eles estão relacionados, óbvio, aqui no Brasil especificamente, a uma tensão de preços sobre os alimentos no mercado externo, há uma questão do câmbio também,
que acabam favorecendo estratégias dos produtores de alimentos de abastecimento do mercado internacional em detrimento do mercado brasileiro para alguns produtos, tá? E principalmente, e aí é principalmente mesmo, consequência de perdas, né, de um ciclo de baixa produtividade agrícola em função de efeitos climáticos. E taxa de juros não controla isso, taxa de juros não tem impacto nenhum sobre isso. A taxa de base de juros para supostamente conter a inflação, esse tipo de inflação que a gente está vivendo no Brasil hoje, é um remédio inadequado, né? É óbvio que não se resolve nada disso no curto prazo e a taxa de juros acaba de fato compensando na média, né, essa pressão inflacionária, porque ela vai bater em outros setores da economia que estavam precisando ser alavancados, né? Mas é aí que na média a gente vai ter uma inflação um pouco mais controlada. Aí eu tô falando do setor de serviços, né? Eu tô falando da indústria, não no caso, né, da inflação em si, mas bate na indústria também. Então a indústria brasileira já começa a rever a sua perspectiva de investimento, que estava começando a andar de novo nesse processo de tentativa de reindustrialização do país. Então já começa a ficar meio nublado esse cenário. E, por outro lado, o setor de serviços começa a sofrer demais, né? E há quem diga, inclusive alguns analistas, que trazem, né? Eu trago até algumas elaborações do André Lara Rezende, propriamente, né? Que vai falar que, a depender do que aconteça, né? O aumento da taxa de juros, inclusive, pode gerar o efeito contrário, né? Gerar a pressão inflacionária, principalmente no setor de serviços. Então, olha só, eu vejo com bons olhos, até certo ponto, esse programa do crédito consignado. Não acho que ele é lá mil maravilhas, eu não acho que ele vem para resolver o problema, mas eu acho que ele pode sim dar um alívio de médio, curto prazo aí, nesse orçamento das famílias aí brasileiras, né? Agora, tem que resolver esse problema estrutural, né, do crédito no Brasil, esse spread bancário, né? Que é gigantesco, juros exorbitantes, enfim, que aprisionam o povo aí dia a dia e traz uma situação muito complicada para o país. Tá bom? Então, sim, breves comentários, eu te reforço aí novamente. Se inscreva, ajuda aí a gente no canal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, eu gosto muito de trazer esses comentários. Enfim, tento sempre fazer isso com a máxima frequência possível. Contribuir com a gente de alguma maneira. Pelo menos deixa seu like, faça um comentário, vamos dialogar, vamos conversar. Acho que é muito importante, tá bom? Um beijo, até mais, valeu!